amigos da De Fato, conforme prometemos no programa anterior, daríamos sequência a essa história da De Fato por meio de seus proprietários. No programa anterior, nós conversamos com José Sana e Marlete, as pessoas que criaram a De Fato, as pessoas que tiveram a ideia de inovar na imprensa de Itabira e criar a De Fato. Conforme vocês se lembram, chegou um momento que o Zé Sana e Marlete abriram mão da publicação. A família exigiu, eles já se sentiam bastante cansados, conforme mesmo declararam, e passaram a revista para frente. Então, o novo proprietário, os novos proprietários foram Kelly Eleto e Marcelo Eleto, com quem vamos conversar nesse momento. É um prazer recebê-los aqui na sala de visita da De Fato. Prazer é nosso, Fernando. Bom demais voltar aqui depois desses tempos. Eu particularmente não tinha voltado ainda, respirar um pouquinho desse ar que o jornalismo traz, né, que foi o que a gente viveu durante muito tempo. Então, estou muito feliz de estar podendo contar um pouquinho da nossa trajetória. O prazer é todo nosso. Mas, Kelly, antes de se tornar proprietária da De Fato, você trabalhou lá durante um certo tempo. Qual que era a sua função na revista, na De Fato Online, antes de adquirir a empresa? Se você me permite, Fernando, contar uma historinha, eu fui para BH estudar jornalismo, porque o meu sonho era ser jornalista. Para trabalhar com esporte. Esporte? Esporte. Eu queria ser jornalista de campo, de cobrir futebol. Interessante. E eu fui para lá para isso. Chegou lá, eu conheci um pouquinho o pessoal de revista, gostei muito de revista. A princípio queria ir para a revista Placar. Depois pensei... depois pensei, Placar é bem antiga, né? Às vezes algumas pessoas não conhecem, mas depois conheci o mundo das revistas, apaixonei pelo mundo das revistas. E uma vez, pensando, né, na minha carreira, pensei, eu tenho que ir para São Paulo, né? Editora Abril e etc. E um dia, vindo a Itabira, final de semana, a minha mãe falou assim, tô doida para você formar, para você voltar para Itabira. Todo pensamento, totalmente ao contrário do seu. Sua projeção era outra, ia até parar em São Paulo, né? Queria você retornasse a Itabira. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E aí a resposta que eu dei para ela foi assim, mãe, o que eu vou fazer em Itabira? Trabalhar na De Fato? Foi a pergunta que eu fiz para ela. É isso que você está esperando de mim? Que eu vou voltar para ir para trabalhar na De Fato, uma revista de interior, né? Um veículo regional? Não, eu quero expandir, eu estou indo para fora, eu não vou voltar. E ela ficou triste comigo. Mas mãe, quando fala as coisas, parece que determina, né? E depois que eu funciona assim. Depois que eu formei, eu segui um rumo diferente de não ir para a redação. Eu fui para comunicação corporativa, porque aí eu conheci o universo das estratégias de comunicação, quando eu fiz um estágio na Vale. Aí apaixonei pela comunicação... comunicação organizacional, né? Quando a gente fala de bastidor, não mais de notícia. E vim para Itabira, disposta a atuar nessa área, e o meu primeiro cliente foi a De Fato. Coincidentemente, um dos primeiros clientes foi a De Fato, então eu vim com uma missão que não tinha nada a ver com a redação. Olha que engraçado. A sua vocação, na verdade, foi totalmente desvirtuada, né? Você queria trabalhar no esporte, né? Na editoria de esporte, de uma grande revista como Placar. Por uma circunstância até familiar, você retornou a Itabira e foi para um segmento totalmente contrário do que você projetava. Sim, na época eu tive minha filha, e eu não quis criar ela na capital, né? Eu resolvi criá-la no interior, então foi isso que me fez voltar. A De Fato não era uma opção listada ali, vou para De Fato, não era, mas coincidentemente eu trabalhei com o André, né, que é filho da Marlete e do José Sana, e quando eles souberam do meu background, né, de jornalismo, vai lá, minha mãe precisa de você, vai lá para você ajudar. Eu cheguei aqui, o Sana foi me entrevistar, ele não sabia para qual cargo e nem eu sabia. Então, pensa uma entrevista sem pé e sem cabeça. Totalmente no escuro. que começou às 9 da manhã, terminou às 9 da noite. Eu almocei na casa dele. Entrevista de 12 horas. 12 horas de entrevista. Foi a entrevista mais longa que essa empresa aqui já fez.
Eu comecei às 9 da manhã, nós tomamos café, nós almoçamos, nós tomamos café da tarde, nós jantamos. Subindo e descendo, né? Que a casa dele era no andar de cima. Que entrevista. E ele perguntando a minha vida dos meus pais, ele foi na minha... Foi um raio-x completo. Toda a minha ascendência lá, querendo saber quem era, minha história inteira. E perguntei, por que você está aqui? Eu falei, eu também não sei, seu filho que mandou eu vir. E a Marlete chegou e falou assim, e aí, você gostou dela? Aí ele falou assim, gostei. Eu posso contratar? Era para contratar? Pode, né? Achei que ela já estava contratada, pode começar amanhã. Então, por mais engraçado que fosse, assim, eu vi de redação, né? Eu tenho experiência, né? Formação. A última coisa que eu olhei, né, de fato, foi a redação. Porque o Júnior Sana, ele era o editor na época. Da De Fato Online. Da De Fato Online. O Zé era o dono da revista, não era nem o editor, porque ninguém podia pôr a mão na revista. Ele não falou isso na entrevista dele, ele omitiu esse fato. E você sabe bem disso, que você é dessa época. Ele não era o editor, ele era o dono. Ninguém podia colocar a mão na revista. Ele escrevia, ele revisava, ele editava. Inclusive, era uma briga muito engraçada que a Marlete queria colocar anúncio e ele queria tirar o anúncio para escrever mais. Era ali duas funções totalmente antagônicas, né? Ele no jornalismo, era na publicidade. Então, cada um tinha seu espaço e, de vez em quando, um engoliu o outro, né? Um dia eu perguntei para ele qual que era o sonho dele e ele me respondeu que o sonho dele era ganhar na loteria para nunca mais precisar de vender publicidade. E continuar a revista independente. Agora, você chegou na revista, começou a trabalhar na revista, mas, pelo que eu percebo, você nunca trabalhou como repórter. Não. Você era da área administrativa. Administrativa. Eu entrei para dar uma consultoria de estruturação de time, que é o que eu faço até hoje, olha que engraçado. Eu entrei para dar uma consultoria de organização do time, ou seja, quem é o time que tem hoje, né? Quais são os produtos que tinha, na época tinha a revista e tinha o portal que estava embrionário ainda, era um formato meio blog, com muita notícia policial, não era ainda um produto atrativo, né, do ponto de vista comercial. Estava engatinhando, né? E não tinha mais produtos, né? Então, assim, eu vim com essa visão de mercado mesmo. Olha, para onde de fato vai, né? Quais são as vertentes de crescimento disso aqui? Quem são as pessoas que a gente precisa? Então, eu trabalhei muito junto com a equipe para conhecer todo mundo, entender a capacidade de cada um, reforçar o time comercial, que era muito sobrecarregado, na Marlete, na Luísa. Beijo para a Luísa, se ela estiver ouvindo. A Luísa é uma querida. E elas estavam sobrecarregadas, então precisava estruturar um time comercial, precisava estruturar uma área de produto, né, e puxar um pouquinho do Sana na questão lá da revista, né, a gente conseguia entrar um pouco mais com pautas mais modernas, vamos falar assim, né, trazer um pouquinho de... Tem uma outra história engraçada que eu coloquei um assunto de cirurgia plástica uma vez, moda, cirurgia plástica, ele ficou bravo comigo, que ele falou, ninguém vai ler isso aqui. Você colocou uma pauta sobre cirurgia plástica. Cirurgia Foi plástica. Uma pauta jornalística. Uma pauta jornalística para colocar na revista sobre cirurgia plástica. Porque um dos diagnósticos que eu fiz de produto na época é que a revista estava dialogando com pessoas parecidas com o Sana, né? Que gostavam de economia e política. E quem não gostava? Né? O que a pessoa lia? Diversificar um pouco, né? Um pouco de Valério também, que sempre tinha, né? E aí eu sugeri ele pauta feminina, assim, falei, Sana, eu trouxe um olhar mais feminino, falei, olha, vamos fazer uma pauta sobre cirurgia plástica, depois falei uma pauta de moda. Ele falou assim, eu vou deixar você colocar isso, porque quando você falou assim, você não veio para a redação, eu não estava no dia a dia da redação, mas de vez em quando eu fazia algumas reportagens especiais. Falei, você deixa eu escrever uma reportagem sobre isso? Você me dá 2 páginas? Ele, 2, não mais que isso, porque ninguém vai ler esse negócio. E foi muito engraçado que João Israel era o prefeito na época. E ele ligou pro Zé dando parabéns pela reportagem. Eu acho que foi a Tereza que leu, que comentou. Alguém falou, Zé, eu gostei demais. Deu para ferir o sucesso por aí, a publicação. Deu. E ele falou assim, eu não sei o que você arrumou lá, continua com essas pautas aí que parece que o povo gostou. Agora, Kelly, o que a gente acha interessante nessa história toda, você chegou, teve esse papel muito importante aí, né? Desse segmento, não no jornalismo, mas aí na assessoria, o pessoal, treinamento pessoal praticamente. Sim. Agora, de repente, num certo momento, você se tornou a proprietária da publicação.
provavelmente foi um dos maiores desafios de sua vida. Você estava pegando um produto bastante consolidado no mercado, já uma marca de tradição. Como foi esse desafio? Como foi o frio que deu quando você se viu sozinha com a De Fato na mão? É uma excelente pergunta, Fernando, porque o desafio da consultoria é muito diferente do desafio de sentar na cadeira principal, que é quem toma as decisões, né? Enquanto eu era consultora, eu falava o que a Marlete tinha que fazer ou não, ela me dava um aval e eu ia lá e executava, mas o risco era dela. Né? Se desse certo ou se desse errado, o risco era dela. E quando a gente chegou à conclusão, né, houve uma reunião entre os filhos, etc., eu já tinha o negócio muito controlado, eu já exercia um papel de uma gerência geral, vamos falar assim, e houve essa conversa de eles se afastarem e eu assumi. A princípio foi um contrato de arrendamento para a gente fazer um teste. A gente ficou 1 ano. Seria um período de transição. Período de transição. Em 1 ano a gente dividiu a cadeira, né? A gente tomava decisões juntas. E após esse ano, aí sim, houve a passagem de bastão 100% para mim. Aí eu ocupei a cadeira de líder principal e eles se afastaram, mas se afastaram... eles já estavam afastados na época do arrendamento, né? Eles já gostaram da ideia de ser aposentado, né? Acho que eles não... O interessante é que nesse contexto aí houve uma inversão. Eles passaram a ser consultores. Verdade, exatamente isso. Eles passaram a ser consultores. Eu os acionava muitas vezes o que fazer nesses casos. E foi desafiador. O primeiro desafio, eu acho que é esse desafio do risco, sabe, Fernando? Assim, poxa, a partir de agora o dinheiro que está aqui, eu sou responsável. Se faltar, eu que tenho que colocar. Esse né? é o problema. Eu já tinha tido negócios menores, assim, que só tinha eu, não tinha funcionário, né? Ou um outro funcionário. Eu e Marcelo fomos sócios numa agência. Tinha tido loja de roupa com meu pai, mas assim, coisas bem pequenas. Esse foi um desafio foi um salto, assim. Eu era responsável por um time grande, por um investimento grande e mais do que isso, por uma audiência grande, que eu acho que a grande responsabilidade... Naquele momento eram mais ou menos quantos funcionários? Como que era a equipe de jornalistas? A equipe de jornalistas devia ser uns 5 jornalistas na época. E mais a equipe de apoio. Era bem equiparado. Eram 5 comercial, uns 5 no jornalismo, fora os freelancers, né? Eu não estou contando fotógrafos e pessoas parceiras. Sérgio foi uma figura muito importante na hora que Era o editor? Era o editor. Quando eu assumi, eu falei, Sérgio, eu vou assumir, mas você sobe junto comigo aí, você vira editor desse negócio. Então, assim, criar as lideranças foi algo difícil. A gente não tinha ali na base pessoas que pudessem assumir, eu tive que trazer de fora. Então, quando você traz de fora, você tem que fazer aquele encaixe de equipe. Agora, a audiência, Fernando, eu acho que isso pesou mais. A relação com os clientes. Eu tive muito cancelamento de contrato, que eram contratos... às vezes vinculados a Marlete, ao seria uma Sana, fidelidade ao Sana, a família e de Sana. repente eu não sei quem é você, né? Por que eu preciso manter Teve que reconquistar todo esse público novamente. A gente ganhou um legado gigantesco de marca, né? A marca foi muito bem consolidada com eles. A gente ganhou um legado de abertura de mercado, de conhecimento, de audiência. A gente já tinha uma audiência, mas a gente precisou de conquistar do zero a confiança do cliente, sabe? E de certa forma da audiência, porque a gente trouxe o De Fato Online para outro patamar nessa época, né? O De Fato Online, ele era a revista publicada na internet, mais notícias de polícia e fotos, cobertura fotográfica. A gente transformou no produto que é hoje, né? Assim, num produto mais... com mais editorias, num produto mais atrativo para o cliente. E isso foi disruptivo porque na época ninguém queria anunciar na internet. As pessoas adoravam o impresso. Então esse foi o seu principal desafio nesse momento. Assumir os riscos, essa metamorfose com toda confiança aí. E fazer essa foi uma metamorfose. Pivotagem de produto, porque ou era isso ou morria, né? O jornalismo chegou num ponto, ou você vai para o online, ou você deixa de existir. E isso sobrou pra gente. A Marlete saiu antes desse período, eu estou falando aqui de 2009, 2010. Então, assim, a Marlete saiu, ainda não existia, os portais todos engatinhavam. A gente chegou junto com o tempo, a gente chegou junto com o Estado de Minas. Eles eram portais meio provedores, assim, né? Não era ainda jornalismo. Uma concorrência bastante desleal, né? Muito. Bastante desigual. O online você não concorre só local, né? Exatamente. Foi nesse momento que o Marcelo chegou, ele chegou
nesse momento, qual era a sua função nesse instante, Marcelo? Você chegou pegando, tendo que pegar o boi pelo chifre. Era um desafio, viu? Eu não esqueço quando a Kelly me chamou, era revista mensal. E a Kelly falou assim, vamos criar um produto que a gente consiga fazer uma lista de empresas que nem um catálogo telefônico. E a gente criou um guia, que era um impresso com um formato diferente. E na época não tinha tanta mão de obra especializada, acabou que a gente comercializou o guia, a gente desenhou o guia, não sei se você lembra o guia, e recebemos muitas críticas de mercado. Acabou que foi um produto ótimo, que deu um faturamento ótimo para a empresa, mas disruptivo. Era algo inédito, era o primeiro guia, que não era um catálogo telefônico, era um concorrente das páginas amarelas. A gente criou o primeiro, que era o guia de fato, e ele vingou por uns 5, 7 anos, eu acho, e eu cheguei nesse momento. Eu cheguei fazendo artes gráficas. Freelancer, né? Ele chegou eu ia fazer freelancer. Eu tinha uma loja de roupa em Belo Horizonte. Aquela falou, vem cá me ajudar um pouquinho aqui, que eu estou precisando de uma ajudinha. Eu falei, tá. Mais uma vez, virou consultor. Pra gente, consultor. Não foi não, porque eu paguei R$500 na época. Eu não esqueço disso, que eu fiquei chateado. Eu falei, Kelly, é só isso mesmo? Você tem certeza? Eu vou voltar. Eu tem pra onde? Tem R$500. Mas a gente pegou gosto pela coisa, né? O trabalho de publicidade e de jornalismo, ele dá muito gosto. Você conversa com muita gente interessante, você faz muita coisa interessante, você é visto, assim, o que você faz é visto por muita gente. É sempre a novidade, né? Eternamente você se põe à prova sempre o seu gosto, o que você faz, o seu bom senso está sempre à prova. Então você tem que ter um bom senso apurado, porque senão se você fizer uma coisa ruim, o mercado vai dar bomba e não vai te comprar. Então a gente fez um guia, foi sucesso, e na época foi bem trabalhoso, eu não esqueço. Eu não esqueço também que na época o Rony Jober, lá de Foema, fazia as capas da revista. E na época da transição, do mesmo jeito que os contratos a gente foi perdendo, algumas parcerias a gente perdeu. Porque existe um vínculo pessoal do Sandro com o Rony Jober. Aí eu e Kelly, a gente se viu na função de ter que fazer a revista toda, não só a parte editorial, a parte gráfica. Aí falou, eu sou publicitário. A Kelly falou, Marcelo, um esforço sobre-humano. Nunca tínhamos feito. Nunca tínhamos feito. Marcelo, você vai ter que fazer a capa da revista. Eu falei, como? Aonde? Qual programa? No Photoshop? Aonde? E aí, tipo assim, primeiro dia fazendo a capa da revista, foi um desafio, assim, todo mundo, que ruim que ficou a capa. Eu não esqueço dos comentários. A primeira capa foi muito mal avaliada. Eu falei, vai ser fácil? Não. Acabou que acho que foi 3 ou 4 anos que eu fiz a capa. Depois eu fui pro comercial. Eu falei, eu vou me dar melhor na área de vendas, porque você ganha mais na área de vendas, você é mais valorizado. Você não ganha só os 500, aí você ganha uma comissão. Aí melhorou. Porque quem faz o design muitas vezes não é valorizado. O arte finalista não é um produto assim tão valorizado que nem um comercial. O comercial você ganha uma comissão sobre o que você faz. Aí eu lembro que eu acho que nos 13 anos que eu fiquei na De Fato, 3 fui como arte finalista e 10 como diretor comercial. É bem interessante. Então houve um desenvolvimento bastante consistente dentro da equipe. Kelly, então veio o momento que você superou totalmente a era Sana. Qual foi a marca registrada da Kelly a partir daí? O que chama mais atenção na sua gestão na De Fato? Eu acho que é produto, tá? Se eu puder falar uma palavra assim, é a forma como a gente lidou com os produtos, né? Marcelo citou o guia, que foi um produto que nós criamos, nós trouxemos, o próprio De Fato Online. Eu trouxe o mesmo pessoal que fez o Portal do Tempo na época, porque o Portal do Tempo era referência. A gente, na verdade, pesquisou vários portais, né? E eu contratei as mesmas pessoas. De Fato, praticamente, é uma origem do portal O Tempo. Portal Tempo. A gente deu Ctrl+C, Ctrl+V. trouxe os mesmos profissionais, falando, copia o que eles fizeram lá, porque está muito bom, óbvio, né, com a nossa marca ali, mas em parte de tecnologia, eles já tinham desenvolvido um CMS, né, que é um software que nos atendia, não precisava da gente pagar algo do zero. A gente conversou com o tempo licenciou pra gente, então assim, não foi um Ctrl+C, Ctrl+V pirataria, né? Assim, mas chegou um tempo que a gente cresceu tanto que o próprio tempo baniu os desenvolvedores de fazer o nosso trabalho. A gente começou a incomodar o tempo. A gente a gente ficou entre os 10 de Minas com maior acesso no período de 2016, 2017. E aí eu acho que essa questão de produto, como a gente estava muito na vanguarda, né? Assim, a gente estava sempre olhando muito para o que os outros estavam fazendo. O nosso benchmark, assim, nosso concorrente nunca foi
o site local, nunca foi a revista local. A gente foi na Abril para entender o que a Abril fazia do portfólio de revista deles, como que eles faziam, como que eles estavam construindo. Eles tinham um publisher lá que era de fazer revistas diferentes. Na hora que a gente viu, opa, vamos trazer para cá. E aí a gente trouxe, fez revista de noiva, revista de arquitetura, revista de saúde. Isso não existia na época do Sana. Então as revistas especiais, vamos falar assim. Aí a gente começou a olhar para o Tempo, né, e para outros portais, ver o que eles estavam fazendo, e a gente fez tão bem e tão certo que o Google nos chamou, isso foi 2015 mais ou menos, o Google nos chamou na sede de São Paulo para entender o que a gente estava fazendo. A gente estava entre os 100 sites que eles chamavam de emergentes do Brasil, e foi quando a gente recebeu a carta do Google, foi assim, assustador, porque a gente não fazia nem ideia. A gente sabia que a gente tinha muito acesso, mas para estar entre os 100 sites emergentes, por que eles chamavam de emergentes? É que cresceu muito rápido, então eles deram um curso de como ser monetizado por esse crescimento. E o Google foi um excelente parceiro, a gente vendia muito para o Google comprava muito publicidade na nossa mão, e a gente aprendeu tudo lá. Então, se a gente foi convidado pelo Google, a gente implantou a área de eventos, que também não tinha. Assim, de fato comemorava, isso era tradicional, né, o aniversário dela, com troféus, e são troféus que existem até hoje. É muito legal que você chega nas empresas, aquele troféu de 10, 15 anos, 20 anos, tá lá, né? A gente comemorou o de 20, o de 25. O de 25 foi um marco até hoje, eu acho que grande na região, que a gente conseguiu trazer 5, 6 deputados federais, uns 10 prefeitos, a gente trouxe um ministro, vários secretários de governo. E nessa comemoração dos 25 anos. Jubileu de Prata. E a gente bateu na trave do governador, que era um presidenciável na época, que era o Aécio Neves. Ele chegou, a Anglo-América apoiou a gente nesse evento, a gente não pode lembrar. Porque a Anglo apoiou, então a gente teve lá de Conceição. Esse evento fez muito barulho. Eu lembro que o pessoal do hotel me ligou e falou assim: Kelly, fizeram uma pegadinha comigo hoje. Fizeram a reserva em nome do Aécio Neves, falando que é para um evento seu. Vê se pode. Eu falei, não, eu convidei ele. Então, Kelly, a grande característica de sua gestão foi essa diversificação, então, sobre todos os aspectos. Sim, sim. A gente fez não só evento de comemoração, né? A gente se posicionou para o mercado como organizadores de evento corporativo. Então, a gente lançou empreendimento, coquetel, lançou carro, inaugurou clínica de estética, inaugurou restaurante. Ninguém fazia evento aqui sem falar... De fato, loteamento, fizemos umas ações que a gente também chamava de live marketing, que também foi algo que a gente viu fora, ninguém fazia em Itabira, que era as promotoras irem para a rua. As difatetes, diversificou bastante realmente a de fato. Então, acho que a marca foi essa, assim, a gente pegou um produto que era um pouco limitado, né, e transformou ele em um produto diversificado e orientado às tendências de mercado que eram digitais. O principal era isso. O mercado estava indo para o digital. Então, a gente também precisava criar produtos que atendessem a um cliente que agora também era digital. Então, observando como vocês dois, a de fato ia de vento em popa. Cresceu bastante, tomou novos rumos após a família Sana. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para José Sana e Marlete na entrevista. Eu perguntei para José Sana e Marlete por que eles abriram mão da de fato. A de fato, naquele tempo, estava no auge. Eu reitero essa pergunta para você, Kelly. Por que você abriu mão da de fato? Fernando, é facílimo de responder. Eu confesso que quando eu abri mão, eu não tinha resposta. Me doeu muito na época. Eu sabia que eu tinha que fazer, era o certo a fazer, mas eu fui entender depois. E o que eu aprendi com isso? O CNPJ, ele é maior que o CPF. Quando a gente cria uma empresa, a gente não cria ela para a gente. A gente cria a empresa para o mercado. A gente cria a empresa igual filho. Você está criando para o mundo. Isso. E o mercado determina a direção da empresa. Não adianta a gente fazer um plano, falar, é isso aqui que eu quero. Mas a gente tem vários stakeholders. Você tem o cliente, você tem o funcionário, você tem o governo, você tem direcionando. É como se fossem os ventos, né? A gente é o barquinho e você tem os ventos que estão levando. E um negócio no setor de comunicação, eu acho que isso ainda é exponencial. Por quê? Porque tem a audiência.
não é só uma base de clientes, você tem uma base de audiência que é gigante. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que levar isso tudo com você. Você fica praticamente o escravo do mercado. Você não pode tomar decisão individual de forma nenhuma nesse tipo de negócio. Você não pode tomar decisão individual em nenhum negócio, mas nesse tipo de negócio, o impacto ainda é muito maior. Então, seria egoísmo da minha parte falar que a gente daria conta sozinho de subir mais um degrau. Nós demos conta de subir um degrau com a De Fato que a Marlete não dava na época. Por questão de geração, por questões de esgotamento mesmo físico. A gente tinha energia, a gente era novo, né? A gente tinha energia, a gente tinha essa visão de mercado. Chegou no momento que precisou de outra coisa e eu vi que não era o que a gente tinha para oferecer. O que a gente ofereceu fez muito sentido e a gente chegou a um ponto que precisava... tanto que a gente fez a venda para o Emerson, que é dono de um grupo empresarial. Né? Não é uma pessoa, ele tem por trás dele corporações gigantes, né? Assim, várias empresas, jurídico, contábil, financeiro. Então, assim, quando você olha para o filho que você fala assim, é melhor para ele? É melhor para ele ser tomado conta da proporção que ele tomou agora, faz sentido ter um dono que vai suportar hoje o que o negócio pede. Então, nós ficamos tranquilos, assim, vou te falar que a princípio doeu de sair de algo que a gente tinha construído, mas hoje quando eu olho onde eu de fato chegou, as pessoas que estão aqui, né, a relevância que ela continua tendo cada vez maior no mercado, a gente fica aliviado. Nossa, fiz a decisão certa? Era para ter feito isso? Que bom que eu fiz. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta até mais profunda. Em todo esse tempo, se você tivesse voltado atrás, o que decisão você tomou e se arrependeu? Não tomaria de novo? Essa é boa. Deixa eu fazer uma observação nessa pergunta, porque a Kelly teve uma vez que a gente foi procurado por um político da cidade. Eu tenho uma proposta, eu gostaria de fazer uma divulgação de uma pesquisa eleitoral e, logicamente, ele era interessado no resultado que estava à frente. E na época, ele reuniu com a gente, era um dia à noite, eu não esqueço disso. Lembrando que, de fato, tinha um instituto de pesquisa próprio, é isso? Nessa época já não tinha. Aí a pessoa fez uma oferta em valor para publicar essa pesquisa, ela encerrou a reunião, foi embora, eu falei com Kelly, nossa, maravilha, hein? Que coisa boa de estar precisando desse dinheiro. Era o nosso faturamento do mês, assim, né? A Kelly olhou para mim, você tá louco? Nós não vamos aceitar esse dinheiro, não. Isso é sujo, Marcelo, isso não é uma coisa correta. Aí, para mim, na época, eu tive uma visão patrimonialista da coisa, uma visão financeira. A Kelly teve uma visão moral, uma visão ideológica. E isso foi muito disruptivo para mim, muito importante, porque eu percebi que com isso gera mais valor você ter uma moral, um trabalho mais correto, ele gera um valor a ponto de um grande grupo ter sido interessado pela De Fato, né? Graças a essa semente que ela plantou lá atrás, que foi uma semente plantada para mim como pessoa também. O fato da Kelly não ter aceitado isso na época e eu ter enxergado essa situação toda de perto, falei, realmente a decisão foi correta, mas é algo que você, talvez, na emoção, você não tem a sobriedade de tomar a decisão certa. É o pragmatismo, né? Naquele momento, é o momento. E quando envolve recurso financeiro, que seja, quer queira ou não, é uma empresa. Empresa vive de lucros, né? Então, qualquer recurso que entra, inclusive não previsto, é muito interessante. E não era ilegal, só era imoral. Não era ilegal também. Era imoral. Podia ser imoral, mas não era ilegal. Não era ilegal. Você me ensinou muito nesse momento. Muito obrigado. Fiquei feliz de saber disso. Foram muitas decisões que talvez outra pessoa na minha cadeira não teria tomado, Fernando, teria feito de forma diferente, eu não julgo, tá? Porque assim, um veículo, apesar dele ser um veículo, né, que a gente vai chamar de veículo de comunicação, veículo de imprensa, ele é uma empresa normal, como qualquer outra empresa, ele tem que fechar as contas no final do mês. Então a gente depende sim de verbas. O comercial precisa, né, funcionar, tem que ser saudável. Então, assim, do ponto de vista financeiro, eu fiz algumas decisões que possivelmente algumas pessoas não fariam, né, teriam aceitado, não foi só uma oferta, foram várias ofertas. Essas eu não me arrependo de forma nenhuma, eu tenho minha consciência muito limpa de toda a minha história aqui dentro. Mas, talvez do ponto de vista gestão, eu acho que eu acordei um pouco tarde, assim, do ponto de vista da gestão das pessoas, da gestão dos processos internos, de um olhar mais
de um olhar mais técnico, que eu não tinha, né? Eu tinha uma formação de administração pelo Sebrae, mas eu era jornalista ainda, sabe assim, eu ainda era muito ideológica. Você fala que o problema, então, aí foi o envolvimento humano. Muito envolvimento humano, com tudo, sabe? Muita ideologia, muita paixão pelo negócio, e de certa forma, às vezes a gente tem que distanciar um pouco, na cadeira do gestor, né? Você tem que distanciar um pouco para entender a questão lucrativa, né? O que vai dar certo, o que não vai dar certo, qual negócio. Às vezes a gente fazia negócio porque a gente gostava de fazer. Marcelo foi para a Conceição do Mato Dentro, a gente abriu uma frente lá, né? Que também é outra disrupção que a gente teve, assim, de abrir frentes fora, um jornal também, o jornal que a gente abriu. E na época eu falei, Marcelo, mas Conceição do Mato Dentro, a gente tinha um gasto gigantesco com Conceição. Marcelo virou cidadão honorário. Que orgulho. Nunca vi alguém levar a missão tão a sério. Ele mudou para a cidade para ser correspondente e voltou. Virou cidadão honorário. Voltou com o título de cidadão honorário. Então, assim, ele virou. A pessoa fala que ele ia ser candidato lá em Conceição. Então, assim, a gente se divertia, Fernanda. Essa era a verdade. A gente gostava muito do que a gente fazia, a gente se divertia com aquilo. E a gente passou por 2 crises pesadas, sabe? A gente passou pela crise de 2008 e pela crise de 2012, que foram crises que afetaram a mineração. A mineração afeta todos os nossos negócios da cidade, e incluindo a gente, porque a primeira verba a cortar... A publicidade é a primeira que é a publicidade. Que rifa, né? Então, a gente viu, passou a mão no fundo do poço, assim, em alguns momentos, de despreparo nosso, principalmente meu, que estava ali, né, com a responsabilidade, despreparo de lidar, de estar prevendo que isso poderia acontecer, que negócios passam por fases. Eu não estava preparada. E mais uma vez também sou muito grata aos conselheiros que eu tive na época, e um deles foi exatamente o André, filho do Zé Sana, que o Zé era meu conselheiro, o Zé e a Marlete foram meus conselheiros a vida inteira da parte de redação, jornalismo, etc. E o André eu usei como consultor de finanças e gestão. E, então, assim, eu devo muito ao André e ao Bruno, que é o sócio dele, porque na época que eu liguei, eu falei assim, gente, me ajuda, porque eu tô com essa situação e às vezes eu não tô sabendo resolver. E eles sentaram comigo e falaram assim, olha, o problema tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só que isso foi em 2016 ou 2017, assim. Então, a minha gestão dos últimos 3 anos, ela foi infinitamente melhor do que os 7 primeiros, assim. A minha ficha caiu... A experiência. A experiência, assim. Então, eu olho para trás e falo assim, me faltou maturidade de gestão no início. O que eu aprendi, o que eu coloquei em prática nos últimos 3 anos... levaram a empresa a crescer 30, assim, foi algo dimensionalmente, assim, gigantesco. Kelly, então, nesse ano, a De Fato está completando 3 décadas, são 30 anos de muito sucesso. O que ficou na De Fato, o que tem hoje na De Fato, que é uma herança da Kelly? O que vai ficar para sempre aqui na De Fato, que seria a marca da Kelly? E do Marcelo, naturalmente. Quer arriscar? Eu tenho um palpite. É uma pergunta complexa, mas eu acho que assim, as marcas que a gente deixou foram de produto, logicamente, o De Fato Online, acredito eu, por ele estar entre os 10 mais acessados de Minas, foi uma visão nossa de momento de conseguir convencer a empresários da cidade em apostar na gente, pois a gente concorria na época com catálogo telefônico, a gente concorria com... Até TV Cultura, na época, era o nosso concorrente. A gente tinha diversos concorrentes aqui na cidade. Acreditar nisso, ter abrido mão da revista mensal ininterrupta durante 15 ou 20 anos. Essa foi uma das decisões mais difíceis também. 17 anos a revista circulando todo mês. Eu só falar isso. Eu fui lá na casa do Zé Sana pedir a benção para ele quando eu fiz isso, você acredita? Porque tudo começou com a revista. Interromper um ciclo de 20 anos... Assim, do ponto de vista gerencial, precisava ser feita. A revista já não era mais lucrativa. O site já começou a alavancar a receita. Mas como que você encerra um legado? Eu fui até tremendo na casa do Sana, porque ele vai me odiar. Ele vai falar assim, você quebrou minha revista, eu te dei o meu legado, né? E ele sempre falou isso, eu estou entregando para você um legado de uma vida, né? Ele sempre me deu aquilo...
Eu fui até tremendo na casa dele esse dia, porque eu falei assim, eu tenho que contar para ele. E olha só, ele não tinha participação nenhuma, não é nada, mas eu me senti aquela questão emocional. Emocional. Eu tinha que pedir bênção para ele. Falei assim, se o Zé Sana falar para eu não acabar, eu vou me virar aqui e vou fazer uma revista de 4 páginas, mas essa revista vai sair. Quando eu sentei lá, eu falei assim, eu preciso te contar uma coisa. Ele, o que foi, minha filha? Eu falei assim, eu vou parar de rodar a revista. A gente vai rodar ela trimestral agora. Vou interromper aquela contagem. A gente já estava na 200 e tanto, né? 200 e tantas revistas. Ele olhou, não, mas você demorou demais. A reação dele totalmente surpreendente. O De Fato Online, todo lugar que eu vou, as pessoas só falam do De Fato Online, não tem ninguém falando da revista mais. Aí eu falei, ufa! Como sempre, Zé Sana sendo Zé Sana, né? Ele é visionário. Surpreendente. Ele é visionário. Aí eu tomei a decisão tranquila. Pode terminar. Não, mas seguindo a linha de raciocínio, porque acho que o legado que a gente deixou foi... A Kelly tem uma metodologia de gestão muito diferente. Tem outros sócios em outros negócios hoje, mas eu vejo que a Kelly tem uma habilidade muito grande com as pessoas e de dominar a situação com alegria. Ela consegue te xingar com alegria. Ela consegue criar, ela consegue fazer você enxergar uma coisa que você não está enxergando sem te passar um sabão, com uma certa maestria. Eu acho que isso é muito importante para um gestor. Então, acho que o legado de gestão dela, a maneira que ela fez gestão, fez com que a empresa chegasse assim hoje. E provavelmente isso afetou os produtos, afetou os negócios, para chegar nesse patamar atual, né? Você considera o quê? O que é que de você permanece na De Fato? Eu vejo um legado da excelência, sabe? Assim, Marcelo falou essa questão de eu sempre... olhar e querer extrair o melhor das pessoas. Então, muitas vezes a gente trazia pessoas que eram iniciantes na carreira. No próprio jornalismo, a gente trouxe muitos estagiários, a gente trouxe pessoas que nem eram formadas, a gente trazia vendedores que nunca foram vendedores. E eu sempre apostei... Virou quase uma escola, né? Uma escola. Aqui é uma escola, assim. Deve ter passado umas 100 pessoas tranquilamente no nosso período de gestão. Com certeza. Passaram umas 100 pessoas e hoje eu vejo que isso continua, que é de fato sendo um ambiente de muito conhecimento, de muita criatividade, de muito aprendizado. O Thiago, como ele teve também comigo, né, durante a gestão, inclusive o Thiago foi uma das pessoas que me ajudou demais nessa transição da gestão, deixar a vida me levar para uma gestão consciente de números e dados. O Thiago foi fundamental nessa época. Então, assim, como o Thiago também viu lá atrás a realidade, eu acho que ele hoje consegue imprimir isso na gestão dele, que é essa gestão da excelência, sabe? Todo mundo pode fazer mais, todo mundo pode melhorar, dá para ficar melhor, dá para corrigir, dá para fazer coisas maiores do que já foram feitas. Então, eu acho que é esse legado da excelência vinculado ao desafio. Dá sempre para fazer mais, dá sempre para fazer melhor. É um exemplo. Se a gente pudesse, ficaríamos conversando aqui o dia inteiro. Repetiria até a sua experiência quando foi contratada, a entrevista com 12 horas lá com o Zé Sana. A gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas uma outra oportunidade, a gente pode retornar à conversa. Então, gostaria muito de agradecer. É um prazer recebê-los aqui. Foi um prazer essa entrevista, muito rica, muito interessante. Foi um prazer recebê-los aqui na sala de visita da De Fato. Eu que agradeço muito o convite, agradeço você, agradeço o Thiago, agradeço o Emerson, toda a equipe aqui. Marcelo também, que eu sei que para ter uma agenda lá para ele vir, ele está com o bebê, né? Foi difícil de conciliar e eu falei, eu não vou sem você. Foi a primeira coisa que quando o Thiago me ligou, vem você. Eu falei, não, eu não vou sem Marcelo, porque tudo que aconteceu eu devo a ele também. Marcelo foi meu braço direito, foi meu sócio, foi a pessoa que fez isso acontecer. Então, assim, essa oportunidade de voltar hoje e a gente estar aqui junto e relembrando essas histórias e o que a gente passou, só nos fortalece mais para os novos desafios que a gente tem. Muito obrigado. Obrigado a você. E até uma próxima oportunidade. Um dia eu gostaria de continuar com essa conversa. Vamos. À disposição. Obrigada. E assim, amigos da De Fato, estamos encerrando mais uma edição do Sala de Visitas. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.